Prontinho, gravando. Seguinte, ótica. Ótica, gente, no Enem é um assunto muito ingrato, muito ingrato. Quer dizer, eu digo ingrato pelo seguinte: a gente vê muita coisa de ótica, né? A gente vê uma série de tópicos, de refração, de reflexão, enfim. Isso é porque no curso eu dei uma boa cortada em assuntos, né? Se a gente fosse dar um curso de ótica completo, a gente precisaria de mais, pelo menos o dobro de aulas que nós tivemos de ótica. No entanto, quando a gente vai para o Enem, as questões elas são muito restritas a especificamente um fenômeno, que é a refração. O Enem gosta muito de refração. Então, assim, eu vou tentar citar algumas coisas aqui, a gente vai tentar fazer um resumo bastante grande, mas vocês vão até perceber pela lista de exercícios que as questões que caem no Enem são quase sempre do mesmo tópico. Eles gostam muito de falar de miragem, formação de imagem aparente. E qual é a boa notícia? As questões tendem quase sempre a serem questões teóricas. Não trabalha, por exemplo, não cai, até, quando eu falo não cai, né, não caiu até o ano passado, né, porque vai que esse ano apareça, mas não costuma cair equação de Gauss para lente, não costuma cair equação de Gauss com espelho, o Enem não costuma cobrar formação de imagens, então, quando o objeto está na frente do foco, como é que é a imagem? Quando o objeto está atrás do foco, nada daquilo costuma ser cobrado. A gente acaba dando todo o conteúdo, mas pelo menos parte dele, né? Mas sabendo que a chance de aparecer é menor, tá? Então, vamos dar uma olhada nas coisas aqui, tá bom? Não sei se alguém me chamou, eu escutei uma voz. Acho que não. Acho que alguém estava com o microfone aberto sem querer aí. Então vamos lá. Bom, vamos discutir algumas coisinhas sobre ótica. Bom, na verdade, a ótica é uma parte da ondulatória, né? Se a gente for analisar. Por quê? Porque o estudo da ótica é basicamente o estudo da luz. Né? Só que no caso da ótica, especificamente, quando a gente estuda a onda, a luz na ótica, o que a gente quer é estudar a formação de imagens. A nossa preocupação aqui não é estudar o caráter ondulatório da luz. Então, assim, não interessa saber se a luz sofre difração, se ela sofre Doppler, se ela sofre reflexão. Na verdade, a reflexão sim, porque a gente fala de espelho, né? Mas a gente quer entender qual é a consequência disso. Então, quando a luz sofre uma reflexão, ela forma uma imagem. Quando a luz sofre uma refração, ela forma uma imagem. Então, como que são essas imagens? Quais são as características dessas imagens e quais são os efeitos ópticos pelos quais a gente pode explicar, a partir dos quais a gente pode explicar essa história toda. Então, a ótica ela começa com uma parte chamada de fundamentos. Fundamentos, tá? Bom, o que você precisa saber de fundamentos? A luz, ela é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas têm uma série de características que diferenciam essas ondas, né, das ondas mecânicas, né? Acho que a principal diferença da onda eletromagnética para a onda mecânica é que a onda eletromagnética ela se propaga em qualquer meio, até mesmo no vácuo, tá? No vácuo, a velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Essa é a velocidade da luz no vácuo. Passado qualquer outro meio que não seja o vácuo, a luz vai ter uma velocidade menor, tá? Daqui a pouco a gente comenta para falar da refração. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o conceito de cor, né? Cor. Na verdade, o que a gente conhece como cor? Né? A percepção da cor ela é uma percepção sensorial. Então eu olho, os meus olhos capturam a luz e de alguma forma essa luz é processada no meu cérebro, né? Para o processamento do cérebro. A cor, ela se refere a uma frequência específica da luz. Então o amarelo tem uma cor, o amarelo tem uma frequência, o verde tem uma frequência, o vermelho tem uma frequência, né?
E uma coisa importante é que a luz, ela corresponde a tudo que eu enxergo, né? Todas as ondas eletromagnéticas que eu enxergo. No entanto, as ondas eletromagnéticas, elas são muito maiores, né? A variedade de ondas eletromagnéticas, ela é muito maior do que a própria luz. Então eu tenho ondas, por exemplo, como o infravermelho, o ultravioleta, as ondas de rádio, o raio-x, são todas ondas eletromagnéticas que nós não enxergamos. Então, a gente enxerga uma faixa de frequência, que é o que eu chamo de espectro visível. Então, o que é o espectro eletromagnético visível? É uma faixa de frequências detectadas pela retina. Faixa de frequências detectadas pela retina. Pela retina. Existem na retina células que são responsáveis por. Tem dois tipos de células, né? Os cones e os bastonetes. Né? Cada célula tem o seu papel no processo de captação da luz. Os cones são as células responsáveis por detectar as frequências. Então você tem cones de tipos diferentes. São células que detectam frequência azul, vermelha, amarela e assim por diante. Então, se você enxerga colorido, é por conta dos cones, né? Tanto é que o daltonismo, ele é a questão do daltonismo, né, que é uma questão genética, ela vai afetar os cones. Então a pessoa acaba, em algumas, dependendo do tipo de daltonismo que a pessoa tem, ela não consegue diferenciar certas cores. Ela tem uma dificuldade no processo de captação da luz por conta desses cones. Aí você tem os bastonetes, que são outras células que estão na retina. Esses bastonetes, eles são células que detectam a intensidade da luz. Então, quando você sai de um ambiente claro e entra no escuro, ou sai de um ambiente de menor luminosidade e vai para um ambiente de maior luminosidade, quem está percebendo isso são os bastonetes, tá? Então, a gente está imerso, na verdade, no mundo, né, no universo, numa quantidade absurda de ondas eletromagnéticas. A gente enxerga uma pequena parte. O espectro visível corresponde do vermelho, passando pelo laranja, passando pelo amarelo, depois indo para o verde, depois indo para o azul, depois indo para o anil e o violeta, tá? O que você precisa saber sobre o espectro, né, que é o arco-íris? Do vermelho para o violeta, então se você caminhar nessa linha da esquerda para a direita, você tem aqui a frequência crescente. Frequência crescente. Tá? Então a luz violeta do espectro visível é aquela que nós conseguimos, que tem a maior frequência. Tá? Como são ondas eletromagnéticas, a propagação dessas ondas, ela obedece à equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, certo? Todas elas caminham no vácuo com a mesma velocidade, no vácuo. Todas caminham no vácuo com a mesma velocidade, ok? Quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda. A gente vai falar sobre isso depois na aula de ondulatória, tá? Então, o lambda decrescente. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, tá, gente? Decrescente. Esse lambda, o comprimento de onda, ele é muito pequenininho, mas muito pequenininho. Só para você ter uma noção, o lambda de uma onda de luz, ele varia bem aproximadamente de 400 nanômetros
a aproximadamente 750 nanômetros. Tá? 400 nanômetros seriam as ondas de menor comprimento. Então, você teria a faixa do violeta, por exemplo. Tá? São ondas pequenininhas. E as ondas de 750 nanômetros seriam as ondas do vermelho. Você não precisa saber o valor, tá? Eu gosto de colocar o valor só por causa do nanômetro, para você ter uma noção de como essas ondas são realmente pequenininhas, tá? Beleza? Beleza. Bom, outra coisa que a gente discute, como é que a luz se propaga? A gente usa o modelo dos raios, né? Linha reta. Linha reta. A luz, no nosso mundo, ela caminha em linha reta. A gente vai descobrir na aula de ondulatória que você pode fazer a luz curvar. Você pode fazer ela curvar, desde que você provoque nela um fenômeno chamado difração. Mas, no caso da luz, isso é muito difícil acontecer. Depois eu explico por quê. Então, para nós aqui, na ótica, a luz ela vai caminhar em linha reta. Tudo bem? Beleza. A gente estuda, para a luz, alguns fenômenos, né? O primeiro fenômeno, que na verdade é uma consequência do fato dela caminhar em linha reta, é a formação de sombras e penumbras. Formação de sombras e penumbras. Eu vou abrir para vocês aqui uns slides para mostrar umas imagens, porque eu acho que fica mais claro para vocês. Tá? Só um minuto que eu vou abrir aqui o slide. Pronto. Deixa eu abrir agora aqui o slide para vocês. Aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo do conceito de sombra e de penumbra. Né? Como a luz caminha em linha reta, o que acontece? Quando você coloca uma fonte de luz e um anteparo na frente, aqui eu coloquei o Sol e a Terra, o que pode acontecer é que essa fonte de luz vai emitir luz, tá? E aqui atrás do corpo, a gente vai ter duas regiões distintas. Uma região onde não há presença de luz, porque a luz não consegue contornar o corpo, né? Então, como a luz caminha em linha reta, ela acaba sendo propagada. Alguns raios batem aqui e não passam nessa região, ó, e outros raios passam. Então, você tem uma região aqui de ausência de luz, que é o que eu vou chamar de sombra. Tá? A sombra vai explicar, por exemplo, o eclipse da Lua, o eclipse do Sol. Então, geralmente, quando cai questão de sombra, de penumbra, vai cair esse tipo de situação. E aí você tem a região onde há uma incidência de luz pequena. Então, é uma região onde tem luz, mas não tanto. É o que eu chamo de penumbra. Tá? Nas regiões de penumbra, a gente observa o eclipse que a gente chama de eclipse parcial, tá? Da Lua. Nas regiões de sombra, eu consigo observar o eclipse total da Lua, beleza? Tem uma série de questões que os caras pedem para você calcular o tamanho da sombra, tá? Que são questões que a gente resolvia por semelhança de triângulo na aula, enfim. Então, ficar muito atento às questões de sombra e de penumbra, tá? Aqui vamos lembrar, eclipse solar, e eclipse lunar. Eclipse solar. Né? O eclipse solar ele vai se formar quando você tiver Sol, Lua e Terra. Então, quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, ela vai formar em algumas regiões da Terra uma região de sombra por conta do Sol, tá? E essas pessoas na Terra podem enxergar um eclipse total ou parcial, tá? O eclipse lunar acontece de outra forma. O eclipse lunar ocorre quando você tem o Sol alinhado com a Terra e a Lua atrás. Então, a Lua
fica dentro do cone de sombra da Terra. Dentro do cone de sombra. Tá? Pode ficar no cone de sombra, eclipse total. Se ficar na região de penumbra, vai ser o eclipse que eu chamo de parcial. Tá? Tudo bem? Geralmente, quando cai de questão de fundamento, é isso. Ah, uma outra coisa importante, né? A cor de um corpo. Cor de um corpo. Quando você joga a luz num corpo, aqui está o corpo, o que acontece com essa luz? Uma parte da luz é absorvida. Uma outra parte é refletida. A parte refletida é a que você enxerga, né? Então, se um corpo é azul, é porque ele reflete a cor azul. Se um corpo é amarelo, é porque ele reflete a cor amarela. Se um corpo é branco, é porque ele reflete todas as cores. Se um corpo é negro, é porque ele não reflete nenhuma das cores, tá? Então, ficar atento também com essas questões. Já caiu nem aquelas coisas de bandeira. Ah, você põe uma bandeira, aí você ilumina a bandeira com uma cor tal. Que cor que você enxerga, tá? Então, ficar atento também. A gente vai vendo a quantidade de coisas que a ótica cobra, né? Você fala, meu Deus do céu, quanta coisa. Aí vai cair uma questão só, né? Geralmente cai uma, no máximo duas questões. Tá? Então, essa é a parte de fundamentos, beleza? Aí, a gente passa para uma segunda parte do estudo da ótica. Aqui tem um monte de coisa aqui, né? Câmara escura, que a gente fala também um pouquinho, mas enfim. Aí a gente passa para uma segunda parte, que eu acho importante, que é o estudo da reflexão. Reflexão. A reflexão da luz ela é estudada de duas maneiras. Primeiro a gente estuda em espelho plano e depois em espelho esférico. Planos e depois em espelhos esféricos, tá? Nos espelhos planos, o que a gente precisa lembrar? A reflexão ela tem basicamente uma lei magna, que é o ângulo de incidência na superfície tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Isso é bem fácil de perceber num espelho plano, né? A gente coloca uma reta chamada normal na superfície do espelho, e essa reta ela vai servir como parâmetro para você medir o ângulo de incidência da luz. Tá? A luz vai incidir aqui com o ângulo I. E ela vai refletir com o ângulo R igual a R. Tudo bem? Beleza? Só que o que acontece na reflexão do espelho, gente? Quando um observador enxerga a luz, aqui, então isso aí é o observador, tá? Quando o observador enxerga a luz, o cérebro dele acredita que a luz está vindo aqui de trás, ó. Então imagina que você tem aqui um ponto de luz, ó, P, que está emitindo esse raio de luz no espelho. O raio bate no espelho, reflete e atinge o teu olho. Só que o teu cérebro, ele processa que o raio está vindo daqui, ó, da imagem, né? De dentro do espelho. Por conta dessa situação, a gente costuma dizer que essa imagem é virtual. A imagem é virtual, tá? A imagem no espelho plano ela é virtual, ela se forma a uma distância igual à do objeto. Então, por exemplo, se esse objeto ele tiver a uma distância d do espelho, para o observador, a imagem vai estar à mesma distância. Então, é como se você, ao se olhar no espelho, você se enxerga a uma mesma distância em relação ao espelho, como se o espelho fosse um divisor.
né, entre você e a sua imagem, tá? Aqui a gente tem sistemas onde você associa espelhos, né? Então tem associação de espelho, tem rotação de espelho, tem translação de espelho, são todos casos envolvendo reflexão, tá? Porque, obviamente não dá tempo da gente falar tudo, beleza? E depois a gente fala da reflexão em espelhos esféricos. Né? Qual é a grande diferença de um espelho plano para um espelho esférico? São as características da imagem. Então, os espelhos esféricos, eles oferecem imagens distorcidas. Imagens distorcidas. Como assim distorcidas? A imagem pode estar de ponta cabeça, a imagem pode ser maior que o objeto, a imagem pode ser menor que o objeto, pode ser imagem real ou virtual. Tudo vai depender da característica do espelho e da posição do objeto. Então, a gente trabalha com objetos, com espelhos côncavos e convexos. Côncavos. Côncavos. No espelho côncavo, a gente pode posicionar o objeto de várias maneiras. Lembra que no espelho a gente tem um ponto chamado ponto focal e um outro ponto chamado centro de curvatura. Então, o teu objeto, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, em cima do foco, e ele pode estar aqui. Tá? Quais são as características das imagens? Bom, vamos começar de trás para frente, né? Quando o objeto está bem longe do espelho, a imagem é real, invertida e menor. E menor. Tá? Na aula, não sei se vocês lembram, não sei se vocês chegaram a ver essa aula ao vivo, a gente desenhou um por um. Pegou um papel quadriculado, começou a traçar as retas e foi obtendo imagem por imagem. Tá? E é nesse momento que você memoriza essa história, porque só memorizar é meio complicado. Se eu estou com o objeto no centro de curvatura, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho. Se eu estou entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real, invertida e maior. Se eu estou no foco, não forma imagem imprópria. E se eu estou entre o foco e o vértice do espelho, a imagem é virtual, ela se forma atrás do espelho, direita e maior. Aí vai uma observação, tá? Exemplo, lupa. O espelho ele se comporta como se fosse uma lupa. Como se fosse uma lupa. Porque a lupa é uma lente. O que a lupa faz? Ela aumenta um objeto de tamanho? O espelho consegue fazer isso, mas para ele fazer isso, ele tem que ser côncavo. E a imagem e o objeto, ele precisa estar bem pertinho do espelho. Qual é o exemplo desse tipo de espelho que a gente tem? Os espelhos que a gente vê em ótica. Que você aproxima o rosto fica maior, tá? Beleza? E aí a gente tem um segundo tipo de espelho. Se vocês quiserem tirar print aqui, gente, para eu colocar o segundo espelho, vou colocar aqui, vai. Vou colocar aqui do ladinho para economizar slide. B. Convexos. Os espelhos convexos. Os espelhos convexos,
eles têm a face refletora convexa. O espelho convexo, o foco está atrás do espelho e o centro de curvatura está atrás do espelho. Então, quando você coloca um objeto aqui, ó, na frente do espelho, não importa, no espelho convexo, não importa se o objeto está muito perto ou se ele está muito longe. A imagem que ele vai formar, ela é sempre virtual, ou seja, vai estar atrás do espelho, direita, não é invertida, e menor. Menor. Tá? Ela vai formar uma imagem mais ou menos aqui, ó. Essa imagem, ela fica sempre entre o foco e o vértice do espelho, tá? Esse aqui são os retrovisores laterais dos carros. Retrovisor lateral do carro. Lateral. Tá? Os retrovisores são feitos de espelhos um pouquinho convexos, porque na hora em que ele faz essa projeção de imagens, ele aumenta o campo visual. E você consegue enxergar mais nos lados, por reflexão, do que num espelho que não é convexo. Tá? Quando cai questão assim, gente, provavelmente ele vai perguntar isso. Tá? Eles costumam fazer montar algum sistema de um espelho com uma luz batendo no espelho. Tá? As questões elas são das mais variadas. Tudo bem? Então é isso. De reflexão, você tem espelho plano e os espelhos esféricos. O que mais aparece, bem da verdade, é o segundo fenômeno ondulatório, no caso da luz, né? Que são as refrações. Então eu vou colocar aqui refrações. Deixa eu aqui. Opa, peraí. Pera. Refrações. Aqui tem bastante coisa que pode aparecer, né? Refrações. Bom, a refração, no caso da ótica, né, ela tem um interesse especial que também é montar imagens a partir do processo. Bom, de refração, o que a gente precisa lembrar? Primeiro, o conceito, né? Mudança de meio. Então, a luz vai do ar para a água, da água para o ar, enfim. Né? O que implica uma mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade acontece porque os meios materiais eles interagem de maneiras diferentes com a luz. Então, o vácuo, por exemplo, não tem nada, é ausência de matéria. Então, no vácuo ela anda rápido porque não tem interação. Quando a luz vai para um outro meio, para o ar, para o vidro, enfim, ela vai sofrer uma redução nessa velocidade. Essa redução ela é dada pelo índice de refração. Tá? O índice de refração, gente, ele é calculado, a gente usa a letra N, né, para ele, como sendo a relação entre a velocidade da luz no vácuo, que a gente usa a letra C, lembra da mc ao quadrado, né, do Einstein, tá? É a velocidade da luz no vácuo, que é a maior velocidade da luz, né, num dado meio, dividido pela velocidade da luz naquele meio. Tá? O que você precisa lembrar a respeito do índice de refração? Que quanto maior for o valor do N, menor será a velocidade da luz naquele meio. Tá? Os meios que têm maiores índices de refração são aqueles onde a luz caminha com menor velocidade. E quanto maior for o N, maior será o que a gente vai chamar de refringência.
tá? A capacidade que o meio tem de, vamos dizer assim, segurar a luz, usar esse termo, né? Segurar a luz, eu vou chamar de refringência. Então, você tem meios mais refringentes, que são meios que têm índices de refração muito altos, e tem meios menos refringentes, como, por exemplo, o ar, o próprio vácuo, né, que é o meio menos refringente que tem, tá? Beleza. Então, você tem questões onde o cara vai te pedir para calcular uma velocidade num dado meio, enfim, tá? O cara pode cobrar uma série de coisas a respeito disso. Outra questão que nos interessa mais no contexto é o seguinte: quando a luz passa de um meio para o outro, ela pode mudar de direção. Mudança de direção. De propagação. Quando a gente fala em mudança de direção de propagação, gente, nós estamos falando especificamente aqui da lei de Snell. Lei de Snell. A lei de Snell explica uma porrada de coisas, tá? Bom, como é que vamos lembrar da lei de Snell? Considere uma situação assim: você tem um meio A que está separado por uma superfície de um meio B. Tá bom? Vamos desenhar duas vezes, porque eu vou fazer duas situações. Meio A e meio B. Tá. Vamos colocar aqui uma reta normal. A reta normal, ela sempre vai perpendicular à superfície, né? Ó, reta normal. E aqui, reta normal. Pronto, ali. Bom, situação número 1. Vamos supor que o meio A tem um índice de refração NA e o índice de refração do B NB. E vamos supor que NA é menor que NB. Então, quer dizer, o meio A ele é menos refringente e o meio A é mais refringente. Tá. Agora considera aqui uma luz, um raio de luz. Aqui. Quando o raio de luz incide na superfície, ele vai formar com a normal um ângulo que a gente chama de I, ângulo de incidência. Aí ele vai atravessar a interface. Ele vai passar para o outro lugar. Quando ele passar para o outro meio, olha o que vai acontecer com o raio. Ele refrata. Com um outro ângulo R. Eu vou chamar R de refração. E nesse caso, o que a gente vai perceber? Que o ângulo de saída é menor do que o ângulo de entrada. Tá vendo? Ó? O ângulo de saída é menor que o ângulo de entrada. Então, a gente fala que a luz se aproximou da normal. Qual é a consequência imediata disso, gente? Só para vocês entenderem. Para uma pessoa que está, vamos imaginar que nós estejamos olhando para esse raio bem aqui, ó. Tá vendo onde está o meu laser? Aqui é onde eu estou observando o raio. Para uma pessoa que está observando esse raio, ela não vai perceber que o raio partiu daqui. Né? O raio ele partiu desse ponto aqui, ó. Ponto P. A pessoa que está aqui enxergando, ela vai achar que o raio veio daqui, ó. Ela vai enxergar a imagem num lugar onde ela não está. Né? Só um exemplo de onde isso acontece. Quando nós olhamos para a Lua,
quando nós olhamos para o Sol, nós estamos observando um efeito igualzinho a esse. A imagem que você está vendo do Sol não está exatamente onde você está vendo. Ela está um pouquinho deslocada. A gente chama esse fenômeno de posição aparente dos planetas, né? Essa diferença entre a posição real e a posição aparente, a gente chama de paralaxe. Isso acontece com todo tipo de planeta, porque o raio que entra na atmosfera, ele sofre refração. Ele vem no vácuo, quando ele penetra na atmosfera, é como se ele estivesse passando do meio A para o meio B. E aí você tem exatamente a formação de uma imagem diferente, numa posição diferente, tá? Então tem exercícios onde o cara pede para você calcular essa posição, enfim. São exercícios bem difíceis, por sinal. Tá? Uma outra possibilidade que pode acontecer é a seguinte. Suponha que o meio A tem um meio NA, índice de refração NA, que seja maior que o NB. Então aqui NA maior que NB. Vamos imaginar então aqui uma fonte de luz emitindo luz. Tum, emitiu a luz. A luz chegou ali na superfície e encostou na normal com ângulo I. O que vai acontecer com a luz quando ela passar para o meio B? Primeiro que ela vai aumentar a velocidade, porque ela foi para um meio de índice de refração menor. Então ela tende a ir mais rápida. E ao mesmo tempo em que ela aumenta a velocidade, ela faz isso, ó, ela afasta da normal. Em vez dela aproximar da normal, ela afasta da normal. Tá aqui, ó. Tá? Afasta da normal. Tudo bem? Beleza. Isso acontece, por exemplo, quando a luz sai da água e vai para o ar. A água é o meio mais refringente e o ar é o meio menos refringente, tá? Uma outra coisa que pode acontecer aqui é o seguinte. Se esse raio aqui, ó, peraí. Tá vendo esse raio aqui, ó? Esse raio, ele forma, com a normal, né, um ângulo I. Se esse ângulo for muito grande, se o I for muito grande, a luz vai chegar aqui e ao invés dela atravessar, ela bate e volta. Se eu vou escrever aqui. Se o I for superior ao ângulo limite, haverá reflexão da luz. Reflexão da luz. Tá? Eu não sei se vocês já repararam isso, tá, gente? Vou contar uma experiência para vocês, vocês vejam se vocês já vivenciaram isso. Às vezes você vai mergulhar numa piscina, você mergulha. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de, quando estão lá embaixo, bem lá embaixo, olhar para cima. Olhar para cima. Quando você olha para cima, você consegue ver lá fora da piscina. Mas se você olhar num ângulo muito oblíquo, você vê a superfície da água espelhada. A luz ela não consegue bater e atravessar. Ela bate e reflete. Isso é uma condição chamada de condição limite de refração. A gente até estudou isso durante as aulas. Aonde que se aplica isso muito? Na fibra ótica. A fibra ótica é um tubo de vidro onde a luz fica batendo lá dentro e refletindo. E refletindo. A informação que é conduzida na fibra ótica, ela é conduzida a partir de reflexões totais. Tá? O que a lei de Snell garante? Ela garante que eu consigo calcular esses ângulos. A lei de Snell diz que NA vezes
seno I. Então, ó, índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência tem que ser igual ao NB vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Então, quando a questão envolve cálculos, ele pode te dar os índices de refração e pedir o ângulo de saída, ou pedir o ângulo de entrada. Ele pode te dar os ângulos e pedir o índice de refração. Então, existem variações aqui dentro dessa mesma situação. Tudo bem? Beleza. Até aqui tranquilo? Outra coisa que eu queria comentar, né, que é uma consequência da refração, deixa eu até, vou até copiar aqui o slide, peraí. Perdão. Será que vocês quiserem tirar print aqui, ó? Tirar print. Um assunto que o Enem gosta muito, que tem a ver com refração, opa, é o seguinte, ó. Refração e a decomposição da luz. Refração e a decomposição da luz. Da luz. Tá, como é que funciona esse negócio? Vamos imaginar que eu tenho aqui um prisma de cristal. Tem um prisma de cristal. Tá? E aí eu vou jogar nesse prisma de cristal uma luz branca. Uma luz branca. Muito bem. Quando essa luz branca atingir o prisma, ela vai atingir primeiro essa face aqui, ó. Tá? Então, quando essa luz atingir essa face, ela vai sofrer uma refração. Tá? Aí a luz refrata, entra no prisma e depois encontra essa outra face. Nessa outra face, ela vai sofrer uma segunda refração. Bom, o resultado é que, depois dessa refração, a gente vai ter luz vermelha, você vai ter luz laranja, você vai ter luz amarela, você vai ter luz verde, você vai ter luz azul, você vai ter luz anil, e vai ter a luz violeta. Cada uma se propagando numa direção. Tá? Isso é o que acontece no arco-íris, isso é o que acontece, por exemplo, no pôr do sol e no nascer do sol. A gente consegue perceber isso de maneira muito mais intensa, né? Quando você olha para o céu e vê aquela matiz de cores que parece um arco-íris, principalmente no final do dia, o que você está presenciando é exatamente a dispersão da luz. Isso chama de dispersão da luz, tá? Os vestibulares gostam muito de saber por que isso acontece. Por que isso acontece? Qual é o fenômeno que explicaria isso? Bom, é a refração. Mas a questão aqui é que cada uma das cores tem uma frequência, certo? Cada cor tem a sua frequência. O vermelho tem a frequência, assim por diante. O que acontece é que o material do qual é feito o cristal, vamos chamar aqui de cristal, vai? Ele tem um índice de refração. Certo? Só que o que os caras descobriram? Que o índice de refração do cristal, ou de qualquer outro material, tá, gente? Não precisa ser de um cristal, pode ser de outra coisa também.
ele é diferente para cada cor. Cor. E aí eu vou colocar aqui um parênteses, né? Cor, na verdade, para a gente, é sinônimo de frequência. Frequência. Então, como que funciona a regra para esse processo? Quanto maior for a frequência da onda, maior será o índice de refração para ela. Quanto maior for a cor, maior será o índice de refração para ela. Então, imagina a luz branca fazendo isso aqui, ó. Quando ela chega aqui, os raios já começam a separar. Na segunda refração, você consegue perceber claramente isso aqui. Então, o Enem já cobrou isso umas 3, 4 vezes. Ele bota um prisma lá, bota a cor, bate, pergunta qual que é tal cor. Tá? Então, a gente vai observar aqui, por exemplo, ó, que a luz violeta foi a luz que mais desviou em relação ao inicial. Justamente por quê? Porque para a luz violeta, o índice de refração do cristal é maior. A luz que desviou menos, que seria a luz vermelha, é a luz que tem menor frequência. Ah, então se ela tem menor frequência, é porque o índice de refração do cristal para ela é um índice de refração menor. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Que mais que eu quero contar para vocês? Basicamente isso, gente. Assim, se eu ficar falando aqui, tem 1000 coisas para falar, né? Mas acho que os pontos principais dentro daquilo que já caiu, acho que estão aí. Ah, eu queria contar uma coisa para vocês antes da gente ir para os exercícios, se vocês me permitirem, que agora eu lembrei. Eu lembrei que eu esqueci de falar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Perdão. Aqui. Quando cai espelhos, se cai, né? Porque não costuma cair, ele pode pedir para você dizer quais são as características da imagem, né? Se ela é maior, menor, real, virtual, nananã. Ou ele pode pedir para você fazer cálculos. Então ele fala para mim assim, olha, o meu objeto, ele tem 10 centímetros de comprimento. Se eu colocar ele na frente de um espelho côncavo, qual que vai ser o tamanho dele? Existe toda uma parte matemática para os espelhos, que é o que a gente chama de equações de Gauss. Equações de Gauss. As equações de Gauss, gente, elas valem tanto para espelho como para lente. Só que lente a gente nem citou. Tá? As equações de Gauss, eu vou colocar elas aqui, ó. Gauss. São duas, na verdade. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é o foco do espelho. Para o espelho côncavo, o foco é positivo. Para o espelho convexo, o foco é negativo. P é a distância do objeto até o espelho. Quer dizer, seria isso aqui, ó. Vai. Isso aqui seria o P, ó, na equação de Gauss. E o P' é a distância da imagem até o espelho. Seria isso aqui, ó. P', tá? Essa é uma das equações. A outra equação de Gauss é aquela assim, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá? I seria o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, e P e P' nós sabemos quem são.
tá? Essa equação, ela serve para você calcular o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, né? O que a gente chama de equação do aumento. Tem toda uma problemática aqui, pessoal, no que diz respeito aos sinais. Quando a imagem é real, tem um sinal para o pelinha, tá? Que pode ser positivo ou negativo. No caso da imagem real, ele é positivo. Tem essa questão do foco. Então, o Enem não costuma cobrar muito, tá? Quem gosta muito desse assunto é a VUNESP. Volta e meia, agora, a semana passada teve prova da VUNESP, né? Acho que foi domingo agora, né? Se não me engano. E caiu uma questão de espelho côncavo. Era exatamente isso. Ele dava um espelho côncavo, ele dava um objeto, acho que ele dava a imagem também, a distância, não me lembro se ele dava a distância e pedia o foco, uma coisa assim. Só que a questão era difícil porque era uma questão literal. Você tinha que trabalhar com letra. Então ele dava um valor X para distância, Y, mas basicamente é isso que a gente trabalha com a equação de Gauss, tá? Então, os espelhos, eles têm uma parte de construção da imagem, que é o que eu acho que se tiver chance, se cair espelho, é o que mais tem chance de cair. E também tem a questão da análise matemática das características dessa imagem, que aí é dada pela equação de Gauss, tá bom? Beleza? A equação de Gauss, ela também vale para lente, tá? Tanto para lente convergente como para lente divergente, tá? Beleza? Se vocês me permitirem, eu queria dar uma falada bem rapidamente sobre lente, que embora a gente não tenha falado sobre lente, não tivemos uma aula para falar sobre isso, eu gostaria de fazer uns comentários, tá? Deixa eu criar mais um slide. Nossa, foi o maior resumo até hoje. Lente. Lentes. Lentes. Gente, essas lentes, na verdade, elas são lentes esféricas, né? As lentes, pessoal, elas formam imagens por refração, não por reflexão. Formam imagens por refração. Tá, mas qual que é a da lente? Da mesma forma que um espelho esférico, que distorce imagens, a lente também faz isso. A lente também faz isso. As lentes podem criar imagens maiores, menores, podem aproximar uma imagem. Então, quer dizer, você coloca a lente e você percebe que parece que está mais próximo de você. Por exemplo, a minha lente é assim. Ela aproxima a imagem, né? Ela aumenta a imagem e ela aproxima a imagem. Então, você tem formas diferentes de você observar imagens a partir de lentes. A gente tem dois tipos de lentes. Nós temos as lentes chamadas convergentes e divergentes, tá? Convergentes e temos as lentes divergentes. Aí já vai uma dica. Lente convergente, quem usa? Hipermetropia. Ai, droga. Vou ter que me desligar aqui. Eu vou ter que me desligar um pouco, tá? Eu vou ter que me desligar aqui. Vocês só vão ficar ouvindo a minha voz agora. A entidade Danilo. Quem usa lente convergente é hipermétrope. Quem usa lente divergente é míope. Tá? Muito bem. Como é que funcionam essas lentes? As lentes convergentes, vamos falar delas primeiro. Elas costumam ser representadas, vocês já devem ter visto isso, assim, ó. Convergentes. E aí tem uma confusão aqui, cara, que a galera, eu também tinha essa confusão, é uma bosta. Porque assim, a lente convergente, ela se chama convergente por quê? Porque ela concentra raios de luz. Então imaginem, por exemplo, que você tem uma fonte de luz emitindo raios paralelos
a um certo... a paralelos entre si. Tá, ó. Então, eu tenho aqui um raio vindo, um outro raio vindo aqui, ó. Quando esses raios atingem a lente, eles fazem isso, ó. Eles concentram num ponto. Esse ponto onde os raios concentram é chamado de foco da lente. Foco, tá? As lentes convergentes, elas formam imagens de maneira muito parecida com o espelho côncavo. Então, por exemplo, se você coloca um objeto muito longe, aqui, a imagem vai se formar aqui, ó, de ponta cabeça. Tá? Aqui, gente, a gente lembra uma questão que é a seguinte: a lente, ela não vai o raio não vai bater e voltar. O raio vai atravessar a lente, certo? Então, quando a lente é convergente, e os objetos estão longe, a imagem tem a mesma característica do espelho côncavo. Na lente, nós temos pontos importantes também. Você tem aqui o que eu chamo de eixo principal da lente. Tá? Aqui você tem o foco da lente, ó, que tem uma certa distância dela. E aqui você tem um outro ponto, chamado ponto antiprincipal. Principal, tá? Essas setinhas que a gente usa para representar a lente convergente, representam uma característica dessas lentes. Elas são lentes chamadas lentes de bordos finos. Bordos finos. Por exemplo, eu vou desenhar uma lente que seria uma lente de bordos finos. Imagina uma lente assim, ó. Aqui, ó. Ela é chamada de lente biconvexa. Tá? Esse é o tipo de lente que eu chamo de convergente. Tem uma série de características de imagem. Se você sabe montar imagem no espelho, você sabe montar na lente. Por quê? Raio que entra paralelo, sai pelo foco. Raio que passa no centro, no vértice, sai sem sofrer desvio. As regras são as mesmas dos espelhos. Tá? Acho que por isso que os vestibulares acabam não cobrando muito também. Quem que gosta muito de lente? É a escola militar. Tá? Escola militar adora, sempre tem uma questão de lente nas provas dos caras, umas questões super difíceis. Tá? E aí você tem as lentes divergentes. Vamos colocar aqui do lado, aqui embaixo. Divergentes. Tá. As lentes divergentes, elas são representadas assim, ó. Aqui você tem um eixo principal da lente. Tá? A lente divergente, ela também tem foco. Só que vocês vão perceber uma coisa muito curiosa na lente divergente. Olha o que acontece com ela, gente. Vamos imaginar que você tenha aqui uma fonte de luz. Essa fonte de luz ela vai mandar raio paralelo também para a lente. Tá? Aqui. Beleza? O que acontece com esses raios? Como a lente é divergente, ela vai espalhar a luz. Ela faz isso aqui, ó. A direção do espalhamento vai coincidir com o foco da lente, que está desse lado aqui o foco, ó. Então, por exemplo, quando a gente usa a equação de Gauss nas lentes, você também tem esse problema de corrigir o sinal do foco. Para a lente convergente, o foco é positivo. Para a lente divergente, o foco é negativo. Tá?
Outra coisa que eu queria comentar sobre as lentes é um conceito, que é o conceito de dioptria. Dioptria. O que é a dioptria? Eu esqueci de falar uma coisa importante, peraí, antes de falar da dioptria, gente. Perdão. A lente divergente, ela é uma lente fabricada de um jeito totalmente diferente da convergente. A convergente, ela é uma lente de bordos finos. Então, essa parte aqui é fininha, ó, e aqui também é fininho, tá vendo? A lente divergente, ela é uma lente de bordos grossos. Bordas grossas, ou bordos grossos. Como assim, professor? Uma lente assim, por exemplo, ó, bicôncava. Uma lente bicôncava. Tá? Então, hipermetropia usa isso, miopia usa isso. Tá? Beleza? O problema é o seguinte, dependendo do grau que você tem de hipermetropia, dependendo do grau que você tem de miopia, você precisa de uma lente mais forte ou mais fraca, né? Vamos usar esse termo, né? Forte e fraca. Deixa eu aparecer de novo aqui, que eu tô ficando agoniado, que eu não tô me vendo. Pronto. Então, assim, a lente, ela pode ser mais forte ou mais fraca. Ela pode ser muito convergente, muito divergente ou pouco. Como é que a gente avalia esse grau da lente, né? A dioptria é o que a gente popularmente chama de grau da lente. Grau. A dioptria, ela é calculada como 1 sobre a distância focal. Tá? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você pegou uma receita de oftalmologista e estava escrito assim, ó. Pronto. Vem escrito assim, DI. Na receita não vem escrito DI, só vem mais 1, mais 2, por exemplo. Então, olho direito, 1 grau. Olho esquerdo, 2 graus. Positivos. O cara vai te perguntar, esse cara aí, o que ele tem? Miopia ou hipermetropia? A primeira pergunta que ele vai te fazer. Bom, se o sinal é positivo, é porque a minha lente tem um foco positivo. As lentes que têm focos positivos serão convergentes. Portanto, a pessoa tem hipermetropia. Perceberam? Se o valor viesse negativo, é porque o foco seria negativo. Se o foco é negativo, a lente é divergente. Se a lente é divergente, o cara tem miopia. Tá bom? Beleza? Agora, o que significa o grau? Vamos pensar um pouquinho. Pensa numa conta do tipo 1 sobre f, que dá igual a 1. Se 1 sobre f é igual a 1, portanto, o foco da lente do olho direito é 1 metro. Então, o foco da lente do olho direito, do cara, é 1 metro. Agora, o olho esquerdo ele tem um grau maior. É 2 dioptrias, ou 2 graus. Então, 1 sobre f é igual a 2. Portanto, o foco vale meio metro. Percebe? Quanto maior a dioptria da lente, quanto maior o grau da lente, menor é a distância focal. E por que a distância focal é importante, gente? Tenta imaginar o seguinte, ó. Tenta imaginar o seguinte. Pega esse ponto aqui na lente convergente, ó. Ele é o foco. Esse foco, ele vai dizer pra gente o quanto essa lente concentra os raios. O quanto ela concentra os raios. Você concorda comigo que se o foco estiver mais próximo da lente aqui, ó, essa lente vai ser mais convergente ainda? Por outro lado, se o foco estiver muito longe aqui, ó, essa lente é menos convergente.
tá? Então, uma lente forte, quando você fala, nossa, mas quantos graus você tem? Ah, eu tenho, por exemplo, tem gente que tem miopia, eu tinha uma professora, a miopia dela era 9 graus. A lente dela era de 9 graus, de tão míope que ela era. Então, você imagina, 1/9 é a distância focal, então o foco dela era muito pequenininho. Quanto menor for o foco, maior a vergência da lente. O termo que a gente usa é esse, vergência. O quanto ela é convergente? Ela é muito convergente ou pouco convergente? Isso é a vergência. Tudo bem? Beleza, gente? Eu queria contar mais uma coisa, velho. Vocês vão ficar muito bravos se eu contar mais uma coisa? Eu tô contando coisa a aula inteira, né? Não sei nem se vai dar tempo da gente fazer exercício, cara. Meio grau é pouquinho, né? Meio grau, você tem um foco de 2 metros. O teu é positivo ou negativo? O teu grau. Você sabe me dizer? Negativo, então você tem hipermetropia, né? Hipermetropia não, você tem miopia. Miopia. É isso. Agora, eu queria comentar com vocês por que que o míope tem que usar a lente divergente e por que que o hipermétrope tem que usar a lente convergente. Eu preciso contar isso para vocês, tá? Porque se cair esse assunto, vai cair justamente com essa pergunta, né? Então, tipo, por que que esse cara tem que usar convergente? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Gente, como a gente sabe coisa, né? Deixa eu só fazer uma digressão. Cara, como a gente sabe conteúdo, cara. Mano do céu. Vamos lá. Defeitos da visão. Bem rapidamente. Claro que existem 1000 defeitos da visão, né, gente? A gente vai falar dos dois mais importantes, a miopia e a... Esquece presbiopia, esquece astigmatismo, larga a mão. Larga a mão. O que cai é miopia e hipermetropia, tá? Se cair. Para você lembrar dos defeitos da visão, você precisa lembrar de uma coisa. Como é que funciona bem grosseiramente o olho humano? O olho humano é um globo que, diga-se de passagem, não é perfeitamente redondo, tá? Ele tem aqui um orifício, tá? Esse orifício tem uma série de estruturas nesse orifício, por exemplo, estruturas musculares que vão controlar, a abertura e o fechamento da pupila, né? Se vocês já repararam, quando você está num ambiente escuro, você pode perceber que a tua pupila fica mais dilatada. Quando você põe uma lanterna no olho, por exemplo, você vê a pupila diminuir de tamanho, né? A pupila, ela tem uma contração que é involuntária, ela é um músculo de contração involuntária, que nem o intestino, por exemplo, né? E ele vai ser regulado a partir da intensidade de luz. Então, tipo, se está muito escuro, o que o teu organismo faz? Abre a pupila para entrar mais luz, né? Vocês já repararam uma coisa muito curiosa que acontece? Quando você está num ambiente muito claro e você entra num ambiente escuro, você não enxerga nada. Se você ficar uns 5 minutos lá, você começa a enxergar. Por quê? Porque o teu olho ele vai acomodando. A tua pupila ela vai abrindo para permitir uma maior captação de luz. Então você consegue enxergar em ambientes mais escuros, tá? Beleza? Bom, aí aqui você tem uma estrutura que para nós é a mais importante, chamada cristalino. Cristalino. O que é o cristalino? O cristalino é uma lente convergente que nós temos. É uma lente natural convergente. E o nosso organismo, e essa lente, ela tem uma distância focal variável. Olha que lindo. Olha que lindo. Como nosso corpo é lindo. Eu posso te provar isso, como a distância focal do meu cristalino é variável. Por exemplo, se você colocar um objeto próximo do seu olho, coloca aí um objeto a uns 20, uns 30 centímetros dos seus olhos, você vai enxergar ele com nitidez, não vai? Vai. Se você colocar esse objeto a uns 2 metros, você também vai enxergar com nitidez. Você tem um limite para enxergar as coisas com nitidez.
Por que esse limite existe? Porque quando você afasta ou aproxima o objeto, o teu cristalino regula o foco para formar sempre uma imagem nítida. Para formar sempre uma imagem nítida. E como é que funciona essa imagem nítida? Vamos imaginar, por exemplo, um objeto aqui na frente, ó. Vou colocar aqui um eixo principal. Tá? Peraí, deixa eu colocar esse objeto um pouquinho menor. Tá muito grande esse objeto. Vou colocar um objeto pequenininho aqui, ó, apontando para cima. Como o cristalino é uma lente convergente, olha que louco isso. Vamos imaginar um raio de luz saindo de cima do objeto. Tá? Quando esse raio de luz chegar no cristalino, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai convergir assim, ó. Tum. E essa região, então esse aqui é um raio, né, ó. Tá. E esse outra parte aqui de baixo, ó, ele vai soltar um raio. O raio vai bater no cristalino e vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ele vai convergir. Agora, qual é o problema? A imagem, ela tem que ser projetada aqui, ó, na retina. Na retina. A imagem, ela tem que ser projetada exatamente na retina. E ela vai ser projetada na retina de ponta cabeça. Ela vai ser projetada de ponta cabeça, bem na retina. O teu nervo óptico leva para o cérebro. E o cérebro enxerga a imagem assim. Ele desinverte ela. Tá, o que acontece nos míopes e nos hipermétropes? Então vamos lá. Hipermetropia. Espera aí. Na hipermetropia acontece o seguinte: você tem aqui o cristalino e aqui atrás está a retina. Peraí, deixa eu colocar a retina um pouquinho mais para trás, mais para frente. Lembra que o hipermétrope, ó, ele tem que usar lente convergente, né? Tá. Por que ele tem que usar lente convergente? Vamos imaginar aqui dois raios de luz incidindo no cristalino. Tá. Beleza. A retina está aqui. O que acontece? Aqui é o cristalino, tá? Ó. O que acontece é que quando esse raio converge, ele faz isso aqui e bate na retina, tudo bem? Acontece o seguinte: para que você consiga enxergar o objeto com nitidez, os raios eles precisam exatamente se encontrar na retina. E o que acontece aqui é que os raios se encontram depois da retina. Então aqui você tem a retina, tá? E os raios eles vão caminhar por aqui, ó. O cristalino, ele converge a luz, mas ele não converge tanto a luz. Ele não consegue convergir tanto a luz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui na frente uma lente convergente para que o raio convirja um pouquinho e depois ele termine a convergência aqui dentro. Nossa, ficou bem horrível. Ficou bem horrível. Tá? A lente convergente, ela vai concentrar os raios para compensar aquilo que o cristalino não consegue fazer sozinho. Tá? Por qualquer que seja o motivo. Então, o que você precisa lembrar? Para a hipermetropia, a imagem ela se forma depois da retina. Imagem depois da retina. Eu vou mostrar para vocês um desenho. Peraí, não sei se eu tenho ele aqui. Da retina. Deixa eu ver se eu tenho esse desenho, peraí. Ah lá, vamos lá. Ó.
O negócio é o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Ó. Aqui o que eu estava falando para vocês é a estrutura do olho, ó. Estrutura do olho humano. Então você tem aqui o cristalino, ó, que é a nossa lente. Aí você tem a íris, a córnea, os músculos ciliares, um monte de estruturas. Que o ano que vem, se Deus quiser, essa hora vocês estão fazendo prova de anatomia. Tá? Aliás, é nojento a anatomia do olho, gente. Ah, é horrível. Eu lembro quando eu fiz, quando eu estudei na faculdade, é horrível, cara. Tá? É bem escroto. Bom, enfim. Então o que acontece? A luz entra por aqui e tem que bater bem na retina, bem aqui atrás, tá? Como é que a coisa funciona de maneira geral? Ó, aqui você tem um objeto. Aqui ele pegou um raio de luz só. Tá? Esse negócio aqui que você está vendo, ó, representa o cristalino. Tá? Então a imagem que vai se formar na retina, ela é sempre de ponta cabeça. O que acontece? Numa pessoa com olho, com uma pessoa de olho normal, dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem os raios. Peraí, vamos primeiro no hipermétrope, né, Danilo? Você estava mostrando o hipermétrope? Aqui, ó. Aqui. Ó. Olho normal. Quando o olho é normal, a luz entra, o cristalino converge a luz e os raios se encontram bem aqui, ó, na retina. Tá. O hipermétrope, ele não consegue fazer isso acontecer, ó. A imagem, ela se formaria atrás aqui da retina. Então, quer dizer, a retina dele tinha que estar posicionada aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer com essa luz aqui, ó? Antes dela entrar no olho, eu preciso convergir essa luz um pouquinho, para que ela consiga atingir a retina no ponto certo. Aí você tem isso aqui, ó. Ó. Olha a diferença aqui, ó. Aqui eu coloquei uma lente convergente. A lente convergente dá uma convergida nos raios e os raios aí conseguem bater no jeito certo. Tá? Então o que você precisa lembrar? Hipermétrope, imagem atrás da retina. Como é que você corrige? Convergindo os raios, para que eles consigam se encontrar no ponto correto. Tá bom? Beleza. No míope, você tem isso aqui, ó. No míope, o problema é que ele não consegue convergir, aliás, ele converge demais o raio. De alguma maneira, o sistema acaba convergindo demais. Qual é o problema dele convergir demais? Os raios se encontram antes da retina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma lente aqui, ó, bem aqui, para que ela consiga divergir os raios um pouquinho. Ela vai dar uma espalhada nos raios. Uma vez que ela dá uma espalhada nos raios, ela consegue fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui, obviamente, o desenho está meio exagerado, né? Não sei, mas tudo bem. Ó, e vê que ele está usando uma lente de bordos grossos. Tá vendo? Ó? Lente de bordas grossas, que é uma lente divergente. Aí o raio entra na lente, refrata, espalha um pouquinho. Aí o cristalino corrige o resto, o que precisa ser corrigido, tá? Então, na miopia, por que eu preciso usar lente divergente? Porque no olho do míope, a imagem se forma antes da retina. A gente vai olhando para isso, né, assim, só para fazer uma reflexãozinha final, a gente vai olhando para isso e vai percebendo quão milagroso é o fato da gente enxergar. Mesmo quem não enxerga direito, né, tipo nós, assim, que precisamos de óculos, é um milagre você enxergar. Né? No meu caso, por exemplo, ó, tá tudo borrado. Tudo borrado. Principalmente quando eu estou de perto. Quando eu estou de perto, no caso do hipermétrope, é pior, né? Ele tem um problema maior de enxergar os objetos de perto. Já o míope é o contrário. O míope tem um problema maior para enxergar de longe, mas isso é uma outra questão. Não vamos entrar nesse mérito, não. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês, porque já que eu estou mostrando tudo, né? Vamos mostrar. Ó,
Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem ela é uma imagem bem legal, que mostra o comportamento de uma lente convergente. Uma lente convergente. Então, olha que interessante isso aqui, ó, moçada. Aqui você tem uma vela, ó, que é um objeto. Esse objeto, ele foi colocado bem próximo da lupa, ó. Tá vendo? O que a gente chama de bem próximo da lupa? Entre o foco e a lente. Tá vendo, ó? Entre o foco e a lente. Então, ó, tá vendo esse raio que tá saindo aqui da cabeça da vela, ó? Esse raio, ele tá entrando paralelo e tá saindo pelo foco. Qualquer semelhança com a aula de espelhos é uma mera coincidência. Então, ele está entrando paralelo e está saindo pelo foco. Tá. Esse outro raio aqui, ó, ele está passando pelo centro da lente. O raio que passa pelo centro da lente, ele atravessa a lente sem sofrer desvio. Tá? E aqui você tem o observador. Vocês estão percebendo que os raios, eles não se encontram aqui, ó. Eles só vão se encontrar a partir dos prolongamentos. Então, para o observador, ele não vai enxergar que os raios estão saindo daqui. Para ele, os raios estão vindo aqui de cima, ó. Ou seja, todos os pontos da vela estarão distorcidos na lente. Isso é o efeito de uma lupa, né? É uma lente convergente, né? O quanto ela vai convergir vai depender do foco, né? Isso é uma outra questão, que, tipo, aí é a parte de conta, tá? Mas aqui é uma aplicação de uma lente convergente, tá? Tem outros casos aqui, ó. Esse caso aqui, eu acho um caso muito louco, mano. Microscópio. Olha como que o microscópio funciona, cara. Que genial. O microscópio, ele é formado por duas lentes convergentes associadas. Ele tem uma lente que fica próximo do observador, que é o que a gente chama de lente ocular. O ano que vem vocês vão ver microscópio lá na aula de histologia. Vão usar pra caramba microscópio. E aí você tem a lente que fica próximo da lâmina. A lente que fica próxima da lâmina, que é a objetiva, né? Tá, ó, bordos finos, convergente, bordos finos, convergente. Então, ó, esse aqui é o objeto, tá vendo? Tá, esse objeto, ele foi colocado antes do foco da primeira lente, tá vendo? Então, ele vai emitir, ó, raio entra paralelo, sai pelo foco da lente, tá? Então, esse F1 aqui, ó, é o foco da lente objetiva. Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco, vai embora. O outro raio, ele entra pelo centro da lente e passa sem sofrer desvio. Esses raios, eles vão se encontrar aqui, ó. Então, a objetiva, ela já cria uma primeira imagem. Tá vendo, ó? Essa imagem, em relação ao objeto, ela é invertida e maior. Então, a objetiva, ela já dá uma ampliada na imagem. Ela já dá uma ampliada na imagem. Aí, essa imagem, olha que foda isso. Essa imagem, ela vai servir de objeto para a segunda lente. Então, ó, agora esquece a parte da esquerda aqui, ó. Esquece isso aqui. Pensa só nesse objeto. Ó, raio entra paralelo, passa pelo foco. Raio que entra pelo centro, sai sem sofrer desvio. Como essa imagem ela está bem perto da lente ocular, a lente ocular ela funciona como uma lupa também, ó. Então, o observador, ele vai enxergar um objeto aqui, ó, super grande, e de ponta cabeça. E de ponta cabeça, em relação ao objeto, né? Como a gente usa o microscópio para ver célula, né, gente? Você há de convir comigo que célula não tem ponta cabeça. Você não vai olhar para um linfócito e falar, nossa, você está de cabeça para baixo, né? É uma coisa redonda lá. Então, para os microscópios, por exemplo, não tem problema a imagem ser invertida,
tá? Só para mostrar, por exemplo, uma aplicação de lentes, né? A gente chama isso aqui de justaposição de lentes. Você pega uma lente, associa com a outra, tá? E aí uma dica para a gente encerrar, porque senão eu não vou parar de falar nunca. Como é que eu calculo a vergência do microscópio? A vergência do microscópio, ela vai ser a vergência de uma lente mais a vergência da outra. Cada lente tem uma vergência, né? A vergência, só para deixar claro, né, é 1 sobre a distância focal. É o grau da lente. Então, por exemplo, vamos supor, você tem uma lente aqui que é mais 3 graus. Aí você associa com uma outra lente que é mais 5 graus. Perdão. Então você vai ter uma lente, um microscópio, né? Tá? Com uma vergência equivalente a 8 dioptrias. Tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ai, chega, né? Chega. Não, chega. Tudo bem, gente? Infelizmente não deu pra gente fazer exercícios, tá? Eu queria ter feito exercício, mas acabou que eu falei demais aqui. Acabei me exagerando um pouco na dose. Tá? Se vocês quiserem fazer os exercícios depois, me procurem, eu tiro as dúvidas, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu achei que eu precisava contar para vocês, sobretudo essa parte de lente. Tá? Eu estou com um pressentimento que isso vai cair. Tá bom? Tudo bem, crianças? Podemos chamar nosso Uber? Vocês estão vivos aí? É uma avalanche de palavras, né? Puta que pariu, velho. Foda, você quer dizer o quê? Estão vivos, né? Tá bom. Que bom, graças a Deus. Que bom, que bom. Ai, gente, eu quero que caia bastante coisa que a gente viu aqui. Quero demais que caia bastante coisa que a gente viu aqui. Eu tô com uma vibração muito boa em relação a isso. Tá bom? Então é isso. Vocês fiquem com Deus. Bom descanso para todos, tá? Besitos. Tomara, né? Tomara, meu. Vai dar tudo certo. Ó, tô confiante, tá? A gente se vê na semana que vem, tá, moçada?